de crenças e uma forma de agir que é baseado em coisas que vocês viveram na infância, porque vocês precisaram desenvolver essa habilidade para sobreviver naquele ambiente. E aí, muitas vezes, o seu valor como espírito está de frente com aquelas construções. Se o meu valor é ter liberdade, e essa liberdade inclui me libertar também de meus familiares e me jogar para o mundo e viver minha vida, dá de frente com tudo aquilo que eu precisei aprender para sobreviver naquele ambiente. Então, é como se tivesse uma parte que diz assim, não, eu não posso, senão eu não vou sobreviver. Não posso viver meu valor. Entende que por isso que pode ser que esteja entrando em conflito aí? Então, confia, tá? Fez os valores, deu aquele resultado, você tinha feito uma harmonização, você tinha feito um alfa, você perguntou, fez a pergunta correta, como que é o que tá rolando esses valores no teu inconsciente. Então, agora é só confiar. Mexe, bagunça bastante, porque entra em conflito valores com crenças. Mas é você agora tirar o véu da ilusão e lidar com ele. Tá? Muito forte, Mayara, de manhã mesmo. Me deu muito a cena da tentativa de abuso. Quando eu era pequena, veio minha mãe e meu irmão, muito forte, né? Que ela quebrou a clavícula nesse mesmo dia. E ela estava de 8 meses, meu irmão. E veio muito forte. O quanto eu protegi meu irmão, ao invés de eu ensinar quando ele fazia coisa errada, eu protegia para ele não apanhar. E eu apanhava. E assim, em muitos momentos, eu olhava minha mãe como uma heroína. E hoje eu vejo que não tinha nada daquilo. Era como se eu via ela grande e eu pequena. Só que, na verdade, era como se fosse o contrário. Eu criei uma ilusão dela, que não existia, só na minha cabeça. E hoje eu olho e falo, meu Deus, mas por isso que eu me machucava tanto. Que eu via algo que não existia e dizia que eu não tinha aquilo. Então, assim, eu entrei nesse conflito porque veio essa memória muito forte que eu tinha que ter naquele momento. É como se eu me responsabilizei quando eu era criança e eu baseei minha vida naquela punição de me responsabilizar por algo que era de todos eles, menos mim. De todos E olha eles. que louco. Lembra que eu até comentei em algum desses encontros? O vitimismo e o não se responsabilizar pela nossa vida, pelas coisas que a gente precisa fazer, ele vem porque em algum momento a gente teve que se responsabilizar por algo que não era nossa responsabilidade lá na infância. E aí deu ruim. Você se responsabilizou, não era a tua responsabilidade. Mas não foi bom. Então agora, toda vez que você precisa fazer por você, você foge. Não, e é uma fuga tão coisa que fica mesmo inconsciente. Porque quando eu olho, eu falo, Cleide, você tem um monte de ferramentas, um monte de coisa. Quando eu vejo, eu estou atolada e veio de manhã muito clara essa coisa. Ó, você não vai morrer, ninguém vai sofrer se você errar gravando vídeo, se você se responsabilizar pelos seus valores, independente de quais são, não vai acontecer nada demais. Não ficou essa sensação aqui dentro que meu corpo está todo estranho. Está muito estranho. Quando você começou a falar, eu já comecei a ficar emocionada no sentido assim. É como se você dissesse assim, Cleide, olha, a ilusão é essa. A verdade pode ser essa daqui, por isso que você não está sabendo lidar. É como se estremeceu mesmo assim dentro. Mas agora, entenda que toda vez que você sentir essa sensação, você vai conversar com você, acalmar essas partes, dizer tá tudo bem, não vai acontecer nada de ruim. A gente vai lidar com essa nova perspectiva e nos priorizar. Nos priorizar é você, tuas partes. Você, teus 7 corpos e tudo que tem aí, tá? E aí vai mexer. Porque quantos anos você tem?
43. 40? 43. Então, são todos esses anos aí vivendo naquele padrão. E aí agora vem uma nova desconstrução nos primeiros dias, nos primeiros meses. Bagunça. Um hábito se torna um hábito a partir de 21 dias repetindo. Então, imagina todos esses anos repetindo. Era todos os dias, eu Todo acho. um alicerce. Exato. Todo um alicerce construído. Desconstruir e criar um novo vai exigir energia e foco. Foco em você. Tá? Hoje a gente vai falar do quê? A gente vai falar sobre quebrar crenças em relação ao dinheiro e minimizar os sabotadores. Inclusive isso que está acontecendo com vocês. E aí, por que esses sabotadores afloram? Porque é como se você chegasse em um abismo, tá? Tem uma estrada e num determinado trecho dessa estrada aconteceu uma ruptura por conta dos traumas que vocês viveram. Quanto mais você sentiu aquela dor do trauma ao longo da vida, porque a dor se repetiu, maior está o abismo. Então você chega ali na borda e não consegue ir para frente. O que você faz? Você volta. Quando você chega na borda, você sente aquela dor, o medo te paralisa, você volta. E aí, isso faz com que você sempre se sabote. Então, qualquer perspectiva de se imaginar mudando o caminho, indo para frente, a perspectiva de se imaginar uma vida abundante, próspera, realizando sonhos, faz com que quando você está um passo perto daquele abismo, você está ali na borda, sentiu que está na borda, acontece alguma coisa para que você volte. É quando muitas pessoas, quando vão casar, acontece alguma coisa e ela tem que gastar aquele dinheiro que era para o casamento. Ou alguém fica mal na família. A pessoa vai ganhar uma promoção no trabalho, acontece alguma coisa para ela não conseguir aquela promoção. Aí você se empenha, se empenha, se empenha. Sempre acontece alguma coisa. Então percebam que os sabotadores, eles têm um motivo. Eles sabotam para não realizar por conta dessa vibração que você sente. E aí, cada uma de vocês tem técnicas para lidar com isso. Mas chega na hora que você está lidando, você não consegue nem lembrar que tem a técnica. Ou você entra em tratamento e o que acontece? O tratamento, ele, antes de melhorar, ele piora tudo. Então você sente tudo muito mais intenso. Uma briga que aconteceu com uma pessoa lá atrás, você revive com outra pessoa. Ou até aquela pessoa que você nunca mais viu e não lidou com aquelas situações, de causar algum tipo de mal-estar, ela aparece. Você, em algum momento da tua vida, se sentiu humilhado porque bateu o carro e aí vem uma outra situação durante o tratamento e você sente aquela humilhação de novo, de uma outra forma. Isso tudo faz com que esses sentimentos aflorem e faz com que vocês queiram paralisar. É como se acontecesse coisas pro teu sistema olhar e dizer assim, tá vendo? É melhor a gente não ir. Toda vez que a gente tenta ir, dá ruim. Então a gente vai minimizar esses sabotadores. A primeira coisa que precisa é que vocês tenham para que querer pular esse abismo. Tenham um motivo forte e façam com que vocês criem situações para asfaltar esse buraco, para conseguir ir adiante. E aí, além, claro, de tratar, né, trazer consciência para isso, também precisa de fazer coisas no físico, né? Porque não é só energético espiritual e não é só inconsciente. A gente, como estamos encarnadas, a gente precisa fazer movimentos aqui, né?
É como se a gente estivesse indo para academia. Eu posso fazer um tratamento para emagrecer, criar massa muscular, mas se eu não exercitar meus músculos diariamente, começando com pequenos pesos e aumentando gradativamente, eu não consigo ver resultado. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam é listar crenças, tá? A gente tem inúmeras. Se for listar, a gente passa a vida inteira em outras encarnações listando. Mas as mais recorrentes vocês já conseguem. Então vocês vão listar. O que vocês têm medo? Ah, tem que apagar a luz porque gasta luz. Ok, a gente vai economizar luz. Mas eu quero que vocês pensem, se imaginem numa casa que existem mais de 500 lâmpadas acesas. Existem alguns vídeos na internet, quando vocês forem olhar, de mansões para comprar. Em Alphaville, lugares assim, tá? Quando vocês acessam aquele vídeo, vocês podem procurar coisas assim, tá? Para identificar essas crenças. Os corretores mostram a casa toda iluminada o tempo todo, água saindo, sauna ligada, a piscina com água o tempo todo, enfim, chafariz e um monte de coisa relacionada, né? Vocês vão procurar conteúdos assim para identificar que medos vocês sentem quando vem um lugar assim. É muito comum a gente, ao invés de aproveitar a vista, vislumbrar, imaginar a gente naquela situação, é muito comum a gente ficar pensando: quanto será que é a conta de água? Quanto será que é a conta de luz? Minha nossa, tá tudo aceso, tá? Não tô falando só de mim. Eu conheço outras pessoas que pensam a mesma coisa quando vem essas situações. Então é importante que vocês se conheçam e vejam isso, tá? Vocês vão listar essas pequenas crenças. Por quê? Quando você olha, quando você dá luz para tua sombra, você diminui o poder dela em você. É instantâneo, tá? A gente não consegue quebrar todas as crenças que a gente tem, mas se a gente dá luz para elas, elas diminuem o impacto sobre a gente. Segunda coisa, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vou compartilhar a tela. Se alguém não estiver vendo, me avisa, tá? Eu vou abrir aqui uma tela para mostrar para vocês a abundância que é a vida. Quero que vocês imaginem que isso aqui meu círculo não está muito redondo. Isso aqui é o amor divino, o amor universal, ok? E vocês vão ver que isso aqui, perceberam que o ponto ficou bem pequeno? Aquilo ali é o desejo de vocês, é o seu desejo. Ele é quase imperceptível. Ele tá ali, ó, bem pequenininho. Seu desejo. Minúsculo. Perante o amor divino, perante o universo, perante tudo que há. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu quero que vocês entendam que o universo é abundante. Se você imaginar o tanto de árvore que existe, você não consegue contar. Estrelas, então, esquece.
Número de folhas numa árvore sempre é abundante. Você até consegue contar quantas folhas tem numa árvore, mas é sempre muito. Quantas gramas existem num parquinho? Quantas folhas de grama? Quantas pétalas existem num campo de girassol? Quantos grãos de areia existem numa praia? Tudo, 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 tudo é muito abundante. O teu desejo, ele é minúsculo perto da abundância que existe no universo. Se a gente pensar em multiverso, e nossa, esquece. Não é, não é nada. Não é nada. Se o teu desejo é tão pequeno perto de tudo o que há, por que ele não se realiza? Porque é super possível se realizar. Ele não é nada para o universo. Ele só não se realiza porque você ainda não quer que ele se realize. Então, se lembrem disso. Tá sempre dentro, não tá fora. É aqui que você precisa mudar. É muito mais fácil do que você imagina. Porque já pensou se dependesse dos outros para acontecer? Se dependesse de Deus parar um tempo dele para que o teu desejo se realize. Mas não precisa. Só depende de você. Então, você vai definir primeiro o que você quer. Por quê? Para que você consiga passar esse abismo, você precisa vislumbrar o que você quer lá do outro lado da estrada. Para que você consiga dar um pulo ou construir uma barragem, uma barreira, uma ponte bem sólida para você passar, você tem que ter um porquê maior lá. Então, vocês vão fazer o quê? Criar a realidade de vocês. Mas como que eu crio a minha própria realidade? Primeiro, você ainda não sabe tudo o que você quer. E eu garanto que é mais fácil vocês me dizerem o que vocês não querem do que vocês querem. Então, o primeiro passo, vocês vão pegar um papel, uma caneta, tirar um tempo para isso e vão escrever tudo o que vocês não querem. O ser humano tem esse bug. Ele consegue dizer o que ele não quer. Muito mais fácil do que o que ele quer. Então, vocês vão fazer uma lista. Eu vou dar um exemplo. Eu não quero dívidas. Eu não quero ficar economizando. Eu não quero atrasar o pagamento das coisas. Eu não quero ficar em casa por não ter dinheiro para ir em lugares legais. Eu não quero ficar contando trocadinhos para comprar algo que eu desejo. Eu não quero a carteira vazia. Eu não quero clientes infiéis. Eu não quero clientes que não me pagam. Eu não quero. Enfim, vamos lá. Eu não quero deixar de comprar algo gostoso pelo preço, tá? Vocês vão fazer toda uma lista do que vocês não querem. E aí, o que vocês vão fazer? Tendo essa lista, vocês vão fazer uma segunda lista com base na primeira. Vocês vão escrever assim. Tudo ao contrário, tá? Se eu não quero clientes... Tá, eu não quero... deixa eu só achar aqui, que a minha lista do eu não quero foi muito grande. Se eu não quero ter dívidas, eu vou colocar assim. Eu quero honrar meus compromissos. Tudo de forma positiva, tirando o não, tá? Se eu não quero ficar economizando, o que eu quero? Eu quero ter dinheiro em abundância. Se eu não quero atrasar o pagamento das coisas, o que eu quero? Eu quero pagar minhas contas em dia. Se eu não quero ficar em casa por não ter dinheiro para sair, o que eu quero? Eu quero ter um trabalho suave, gostoso, fluido, que me remunere bem para eu sair, fazer o que eu desejar. Pegaram a visão aí? Então vocês já vão saber o que vocês querem. A partir disso, o que vocês vão fazer? Uma terceira lista.
É a última, tá? Prometo. Aí vocês vão colocar tudo como se vocês já tivessem. Tá, então eu quero honrar meus compromissos. Como que eu vou colocar isso? Eu honro meus compromissos. Eu quero ter dinheiro em abundância para adquirir o que eu desejar. Eu tenho muito dinheiro para comprar o que eu desejo. Se eu quero pagar minhas contas em dia, eu pago minhas contas em dia, tá? Tendo essas 3 listas na mão, você já identificou o que você não quer. Você já identificou o que você quer. E você vai começar a olhar o que você quer como se já fosse real. Porque você cria a tua realidade. Mas eu sei que não é verdade. Gente, a mente de vocês, a mente de todo mundo, acredita no que ela quiser acreditar. E tem sonhos que parecem muito reais, não é verdade? Você até sente o coração palpitar, que você sente as emoções, porque a mente está projetando. E uma das leis universais é que o todo é mental. Então, você vai criar a tua realidade a partir daquilo que você quer, como trabalhando como se já tivesse. E aí você vai ler isso diariamente. Eu honro meus compromissos. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu desejo. E eu vou contar um segredo para você. Depois que eu fiz isso, eu consegui realizar quase tudo, tá? Ainda tem coisa para realizar aqui, mas quase tudo da minha lista. Não vou dizer que foi tudo, porque existem coisas mais de longo prazo. Mas quando eu escrevi essa lista, eu não tinha nada. Eu não tinha nem emprego. Mas eu não tinha nem profissão, não era nem terapeuta, eu só estudava. Eu fazia mestrado quando eu fiz essa lista. Entrei no doutorado e saí de doutorado sem saber o que eu ia fazer da vida. E desde então eu fui realizando as minhas pequenas metas, as minhas grandes metas, e foi muito rápido. Eu fiz essa lista, tá? Eu tenho a data aqui, em que ano que foi. 17/12/2019. Estamos em 2022, mas em 2021 eu comprei minha casa própria, tive filho, 2019, 2020, 2021, em 3 anos. Na verdade, foi em dezembro, né? Então, em 2 anos eu realizei. E claro, eu não fiz só isso, né? Mas isso me permitiu olhar para o futuro e vislumbrar quais motivos iriam me fazer passar o abismo. Quais motivos iriam me fazer passar aquela ponte, criar uma ponte para passar, tá? Então, isso é uma das formas para minimizar os sabotadores. A outra é vocês entenderem o que sabota. O que sabota vocês de terem dinheiro? Além dos ganhos indiretos, a vibração também. Quais vibrações? Quando você vibra ansiedade, angústia, desespero, raiva, dúvida, insegurança, julgamento, medo, insatisfação, ingratidão, culpa, tristeza, vergonha, vitimização e reclamação. Então a gente vai fazer o quê? Um acordo de cavalheiros. Ou melhor, de damas. A gente vai selar um acordo de que vocês vão buscar reduzir a reclamação, parar de falar dos outros. Toda vez que sentirem culpa, vocês vão buscar se perdoar. Gente, são coisinhas assim que vocês estão me olhando, né, com a cara de que, nossa, mas é isso? Mas gente, qualquer curso que vocês façam para aumentar a renda, para fazer o que vocês quiserem, a base é o mindset. A base é o mental.
O início de qualquer curso que for ensinar vocês a prosperarem vai ser o mental. E depois as práticas e técnicas de venda. Então, se eu falo da vizinha, se eu falo da coleguinha, gente, o que eu tô vibrando? Se eu falo mal dos outros, eu tô tirando meu verbo divino para usar pro negativo. Vou dizer que é fácil mudar? Não é. É um constante orar e vigiar. Não é fácil, mas conforme você for se policiando, você vai conseguindo mudar. E tudo que sai da tua boca tem muita energia, tem muito magnetismo. Então que seja para abençoar, para voltar para você. Então assim, tá com raiva de alguém que falou mal de você? Abençoa. Mas não consigo abençoar. Abençoa. Fala assim, abençoada. Tá com raiva, mas tô abençoando. Daqui a pouco, de tanto você abençoar, eu tô rindo porque acontece comigo. De tanto você abençoar, você vai começar a receber essas bênçãos e você profetizou bênção. Você vai começar a atrair menos essas situações. Tá? E elas, quando acontecerem, não vão mexer mais com você. E é treinar. A gente treina o errado a vida inteira, né? Vamos treinar a outra perspectiva. E o básico, né? Você já sabe. Novela, coisa de política, briga, coisas assim baixam a vibração. A gente não é blindado. Infelizmente, não somos. Então, devemos sim escolher ao que nos conectamos. Aqui. Então, feito o nosso acordo de damas, vamos buscar nos vigiar. Ok? Combinadas? Somos perfeitas? Não, não somos. Somos seres humanos. Estamos aprendendo a ser humanos. Mas, se a gente quer mudar o nosso resultado no físico, precisamos mudar o nosso resultado aqui, na nossa mente. O que a gente cria aqui, para mudando como sou, mudo o que tenho, como vivo. Ok? E até atrai pessoas melhores, clientes melhores, condições melhores, contatos para expandir meus resultados. Não só resultado financeiro, resultado de tudo na vida. Ok. Outra coisa. A gente precisa entender o que a gente faz bem. Quando a gente faz bem, a gente precisa, depois que definir o que a gente faz bem, colocar foco e energia. E não foi à toa que nas primeiras conversas que a gente teve foi: identifique teu nicho e coloque foco ali. Vai aparecer muitos cursos para vocês. Vai aparecer milhões de coisas querendo tirar o foco de vocês. E, gente, não é isso que vai mudar o resultado. Não é uma outra técnica. Não é. É você colocar foco ali. Vamos voltar para nossa louça aqui. Lousa. Nossa, eu falei errado. Olhem isso aqui. Vocês têm o seguinte. Tem um... Acho que tá muito claro, né? Vou mudar a cor. Vocês têm um objetivo de vida. Profissional, financeiro. Você está no ponto A e você quer chegar no ponto B. Nossa, meu B ficou lindo. Estamos no ponto A, queremos chegar no ponto B. O que vai acontecer? Você precisa percorrer esse caminho aqui para chegar no ponto B. Então, supomos aqui que o ponto B é um salário, uma remuneração de 25 mil reais por mês. Nossa, eu tô... Minha letra... Desconsidere minha letra, tá? Você está saindo de zero
2, 3 mil, enfim, vamos considerar que o pontual zero é aqui 25 mil reais por mês. Esse é o ponto B. Você tem que percorrer esse caminho fazendo coisas para conseguir chegar lá, com foco nele, olhando para esse resultado que você quer. O que acontece? Quando você faz um outro curso com uma outra técnica ou muda de nicho, o que você faz? Você, ao invés de continuar, você volta do início. Então, você volta do início, tá? E aí, é igual a pessoa que quer terminar uma faculdade. Ela começa a medicina, chega num ponto do curso, desiste e começa outro. Aí começa a psicologia, chega na altura do caminho, desiste e volta em outro. Vocês fazem a mesma coisa quando não focam. Estou aqui trabalhando com um bandoterapeuta, encontrei um outro curso que diz que é muito bom, a Mesa dos Anjos. Volto aqui. Tô aqui com a Mesa dos Anjos, descobri que eu posso focar no tarô. O tarô tá dando dinheiro. Volto aqui. Assisti todo um curso aqui de psicanálise, vou começar a aplicar a psicanálise. Não, mas eu mudei de ideia. Volto aqui. O problema é que vocês não têm consistência para chegar no ponto B. E aí, quando você muda o foco, você sai desse caminho. E adivinhem como que eu sei? Tinha me dado estalo. Vou criar um outro Instagram para falar só de ansiedade e separar o meu Instagram de mentoria do terapeuta Nayara. Aí tem uma coisa errada nisso aqui. Não. Por que eu tô dividindo meu foco? Vou excluir aquilo lá, que eu fiz um post, caiu a ficha, voltei pro meu foco. Não, se eu quero trabalhar com mentoria, vou focar na mentoria. E eu fiz a mesma coisa. E aí, essas coisas servem pra gente aprender. A gente aprendeu, a gente não erra mais, entendeu? Vai acontecer um monte de coisa para dizer para vocês. Não, o caminho certo é por aqui. Não, o caminho é por ali. Pega essa esquina aqui. Não, pega aquele atalho ali. Gente, foca. Colocou um objetivo de remuneração, segue com o que você tem até aquela remuneração. Tá? Não é a técnica. É o que você resolve. É como você vende o que você resolve. Então, muito, muito importante focar. Vai aparecer muitas distrações. Cuidado com as distrações. E sobre recursos, vocês já são boas no que vocês fazem. Mas tô começando. Não interessa, você é boa. E ponto. Ok? Foquem. Eu vou trazer muita coisa sobre vendas. Ainda não chegamos nessa parte, mas a gente vai trazer, tá? Gatilhos de venda, como quebrar objeções. Eu estou preparando um material riquíssimo para isso. Então fiquem tranquilos em relação a isso. Mas agora, entrei na vítima, me responsabilizo. Entrei na culpa, vou fazer a oração do perdão para mim. Não existem tantas coisas para se perdoar, né? A gente tem que TDR ali, a Rô falando. Existe sim a oração ali do São Miguel, do Arcanjo Miguel, né? 21 dias, você joga no Google, aparece, para você se perdoar. Existem inúmeras técnicas. Se quiserem, eu mando para vocês no Telegram. Agora, a gente vai falar sobre o que vai motivar vocês. Então, o que vocês querem daquela lista que vocês vão fazer é um ponto de motivação. E aí, vocês vão olhar para aquela lista e colocar prioridades. O que é de curto prazo, o que é de médio prazo, o que é de longo prazo. Do lado, vocês colocam C de curto, L de longo, M de médio para cada item.
E aí vocês vão quebrar em pequenas metas. Sabe por quê? Vamos de volta aqui a compartilhamento dos meus desenhos que não são bonitos, mas são ilustrativos. Temos aqui o objetivo A. Vou colocar palitinho que é melhor. O objetivo 1, o objetivo 2, o objetivo 3. O 1 é de curto prazo, o 2 é de médio prazo e o 3 de longo prazo. Digamos que o 1 seja fazer 5 mil reais por mês. O 10 seja fazer o 2, 10 mil reais por mês e o 3, 25 mil reais por mês. Então, você tem uma linha do quanto você quer. Eu quero 25. Mas se eu ficar focando só no 25, eu posso desanimar achando que é impossível, que é muito distante. O que eu vou fazer? Quebrar essa grande meta, que pode ser de longo prazo, em pequenas metas. Estou saindo do zero, como que eu faço para chegar aqui no 3? Aplicando as técnicas que eu já compartilhei. É possível. Tem gente já tendo esse resultado. Do 3, como que eu faço para ir para o 5? Do 5, como que eu faço para ir para o 10? Do 10, como que eu faço para ir para o 15? Do 15 para o 20? E do 20 para o 25. Minha nossa. Vou até interromper aqui porque tá horrível essa letra. Entenderam, né? Apesar da letra não tá entendível. Vocês vão quebrar em pequenas metas o objetivo grande de vocês. E focar. Se a gente não vislumbrar, não tiver um olhar para onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Já dizia, né, o coelho para Alice no País das Maravilhas. Perguntas? Maria? Eu tenho um bocado. Mãe, eu levantei minha mão logo quando a Ângela estava falando, porque ela é bem mexida e eu também ando assim, bem revirada. Eu choro quase todos os dias, viu, Ângela? Não, não fica assim achando que é só você, não. É porque são muitos processos e quando a gente está passando por um bloco, tudo aflora. Mas olha, hoje está chegando na metade do nosso curso. Eu quero dizer a você que para mim tem sido muito válido, né? Tudo que eu tenho recebido tem sido precioso, tem caído bastante fichas. É verdade que eu ainda não vendi nada, mas eu sei que é uma questão minha, e é interna, e eu tenho feito o movimento que eu consigo. Em relação aos valores também, houveram partes minhas, assim, bem resistentes, com aquela lista que eu achei assim imensa, e às vezes eu dizia assim, isso é um valor ou é uma situação? E ele não bateu, porque assim, eu fiz coaching em 2018 e tinha alguns valores diferentes, e eu já tinha aqueles 5, sabe? Internalizado. Não era no inconsciente, era no consciente, e não bateu. Por exemplo, família não apareceu para mim, né? E eu tenho um apego danado que eu preciso desapegar. Para alguma de vocês apareceu família nos 5 primeiros valores? Ó para ver a nossa situação. E aí, naquela lista que você deu, eu também fui de 1 a 10. Não vi todos, não, porque não tive condições. Eu não consegui fazer aquela atividade. Eu acho que eu passei umas 4 ou 5 vezes na mesa para conseguir fechar. E ela mexeu bastante comigo. Eu consigo compreender um pouco, mas eu ainda não sinto a profundidade desses valores, né? Isso é uma coisa. A outra que você trouxe hoje, a respeito da nossa maledicência, eu conheci as cartas de Cristo em 2012 e 2013. No livro Textos Complementares, tem uma afirmação diária e tem 8 princípios lá, que me ajudou bastante a sair da maledicência, porque eu tinha uma língua... A gente aprendeu assim. Agora, o que eu observei, assim, eu parava de verbalizar, mas a mente, ela tem função de julgar. Então, eu ainda ficava no julgamento mental. Eu tenho me libertado aos poucos. Não é que eu sou fofoqueira, mas
essa coisa de julgamento, de maledicência, e realmente baixa bastante a nossa frequência. Isso que você trouxe hoje é bastante importante, da gente se auto-observar, né, nesse lugar, né? Porque essas coisas todas, elas abaixam a nossa frequência, e a gente fica sintonizando em qualquer rádio que está no campo, né? E a outra foi, eu consegui abrir meu canal no YouTube, fiz um vídeo, agora eu assisto o vídeo e eu digo, não, olha, eu fiz uns 200 vídeos. E eu ainda fico, não estou com coragem de colocar o vídeo, Mari. Era para eu colocar ontem, não coloquei. Era para segunda, era para ontem, era para hoje, e ainda não consegui. Eu já fiz 2 vídeos. Então, a atividade que você está fazendo de forçar a gente, parece que eu só vou assim, no ferro, no espeto, na sobrevivência. Não assista o vídeo, tá? Não sei se vocês conhecem o Wendel Carvalho. O cara tem, sei lá, acho que mais de milhões de seguidores. Ele vende treinamentos a rodo. O cara já é milionário vendendo treinamentos, tá? Pro mindset. Ele olha pro primeiro vídeo e acha horrível. Claro, gente, o nosso primeiro vídeo vai ser horrível. Igual os primeiros passos que a gente dá na vida. A gente começa a engatinhar. Como que a gente faz? Primeiro se arrasta, eu vejo o Manuel, né? Primeiro se arrasta, tenta se arrastar, não consegue. Depois que aprendeu a se arrastar, aos pouquinhos vai engatinhando, cai. Agora começa a caminhar, cai. Gente, é tudo na vida. Os primeiros que você faz é feio, é ruim. E tá tudo bem. Primeira vez que você começa a escrever, parece eu ali escrevendo na lousa. Gente, não fica bonito, mas você tá dando os primeiros passos. Daqui um tempo, de tanto você fazer, vai ficar melhor. Você vai olhar para trás e dar risada. Mas você ainda vai achar que não tá bom o suficiente. Daqui 10 anos, você vai fazer vídeos, se fizer continuamente, já se orgulhando. 10 anos é bastante, né? Daqui em 5 anos, se você fizer bastante vídeos, você já vai se orgulhar de você. Os primeiros, não vai. E é assim tudo na vida. Tudo, tudo, tudo. Você faz as primeiras contas de matemática, você erra tudo. Mas já pensou se você desistisse sempre que você começa mal alguma coisa? Sabe como é que eu me percebo, que eu sinto? Parece que eu estou, sabe quando a gente apresenta seminário na faculdade, nas pós, na academia? Com o vídeo, parece que eu estou no seminário, sabe? Aí depois eu assisto e digo, ei, parece que eu estou dando aula, que história é essa? Eu não sinto ainda a naturalidade, sabe? E tá tudo bem. Quando você dava seminários, apresentava trabalho, você não se sentia insegura? Você não achava que os outros estavam te julgando? Sim. É assim. A vida é assim, tá tudo bem. Mesmo por isso você não deixava de fazer. Por quê? Porque você tinha que ganhar uma nota ali para você passar. A mesma coisa é agora. Só que a nota vem do teu cliente. Você precisa se vender ali. Vender a tua ideia, vender o teu trabalho. Então, se você não fizer, você não tem nem a nota. Entendeu? Eu vou postar, para ver se eu tenho 5 de 1 a 10, né, Mai? Agora, nos valores, eu encontrei, que eu fui perguntando, eu peguei todos os valores e coloquei assim, que naquela prioridade de 100% no meu inconsciente, do lugar de 1 ao 5º lugar, se tal valor estava, eu encontrei 2 para o 4º lugar. E aí tudo bem, né? Tudo bem. Mas é o seguinte, mas deu diferente quando eu fiz o coach. Você fez o coach, eu estou consciente. Foi, tudo bem. Mas a gente internaliza aquilo, né? Internaliza. Mas tá tudo bem. E você vai internalizar que no teu inconsciente apareceu esses outros. Mesmo não aparecendo família. Sim. Pode ser que a família aparece para você no consciente porque você cresceu, como eu falei no início de hoje, precisando ter aquele valor muito forte para sobreviver no ambiente que você cresceu. Só que se fosse tão forte família para você, você não teria um marido e filhos? Pois é. Mas minha família ainda é a primeira, né?
A menina nem casou, conviveu, mas nem casou e nem pariu. Não, mas aí não. Mas entende que se família fosse tão importante, ou você morava com teus pais, ou você tinha marido e filhos? Sim, sim, eu Então, sei. será que é real isso? É uma dependência que já trabalhou tanto e ainda precisa trabalhar mais. Uhum. Beleza. Não, dependência emocional. E aí, então tá, descobri que no meu inconsciente são esses outros aqui. Vou buscar aceitar isso aqui. Olhar para as suas sombras, o porquê que você ainda não está aceitando, tá? Sim, Mais alguma pergunta? obrigada. Disponha. Então vamos lá. Tá. Crenças em relação ao dinheiro. Eu vou colocar algumas listas para vocês identificarem, tá? Tô vendo que isso aqui bate com a minha, né? Mas vocês vão fazer essa técnica de se perceber no dia a dia, tá? Isso é para vocês colocarem luz, tá? Quero tratar, não quero. Indiferente. Até porque se a gente for tratar nas crenças, a gente não consegue, né? É infinito. Tudo é crença, positivo ou não. Sabotadores falamos. Agora vamos fazer o quê? Quem quer hoje já fazer a prática de me contar o nicho que escolheu, o benefício do que faz e como que você ajuda o cliente? Eu vi que a Maria se arrumou. Ó, o que vocês vão fazer? Gente, é uma conversa comigo. Vocês só vão me contar, tá? A gente tá aqui sentado, tomando. Imagine que estamos tomando café, batendo um papo. E aí? Então, deixa eu fazer uma pergunta antes. Eu posso falar, se não prestar, não grava, não me dá. Tá legal. Então, tá. Rô e Maria, quem vem primeiro? Ai, Deus. Vai, Rô, que você não falou ainda hoje. É tanta Então, ó, coisa que eu trato, que engloba, mas assim, uma das coisas que eu prestei muita atenção e que eu acho que fez muita diferença na minha vida foi tratar a insatisfação pela vida. Uma busca constante por estar bem e não conseguir. E achar que vai estar lá fora. Então, assim, quando eu comecei a tratar a insatisfação, parece que as coisas começaram a entrar nos seus lugares, né? E, assim, o que eu posso ajudar as pessoas é, às vezes elas não veem a satisfação no geral, elas veem a satisfação no relacionamento, com os filhos, com os pais, e eu acho que é de grande ajuda quando você começa a se sentir bem. E é o que eu percebi nas minhas clientes, né? Às vezes ela traz uma coisa, mas a melhora veio no outro campo e de fato era o outro campo que estava incomodando, né? E assim, eu ainda estou um pouco perdida. Eu fico assim, será que isso é relacionamentos? Será que isso é ansiedade? Porque assim, a insatisfação te causa ansiedade que vai te levar à depressão, que foi o caminho que eu segui, né? E a insatisfação também vem das culpas que a gente sente. E assim, eu acho que engloba tanta coisa e eu não consigo centrar assim como é que a gente fala, num flash, assim, tchá, faço isso, tchá, eu resolvo isso, tchá, te ajudo nisso. então, a gente geralmente ajuda muitas pessoas. Só que a gente precisa se responsabilizar por colocar foco em algum lugar. Então, Uhum. aí você vai se responsabilizar por são homens, mulheres, de que idade a que idade, que padrão que Assim, essa pessoa tem. uhum. Geralmente são mulheres de 20 a 40 anos, né? Até então era só até os 30, mas começou a aparecer uma de 40, né? Mas assim, e a idade, né? De 20 a 40 anos, mais ou menos. E o que mais? E o que mais? São mães, são São empregadas. mães, são mães, não são empresárias, mas posso dizer que são infelizes.
e nem sabem muito disso, nem têm consciência disso, porque as meninas que eu andei captando, né, que são minhas clientes, assim, eu tive que mostrar para ela onde ela estava sofrendo, né, e ela, é mesmo, né? Hum, Então, elas não têm consciência ainda sobre estar sofrendo. Sabia que essa é uma das piores dores, porque é uma dor que a pessoa já está acostumada a sentir tanto, que ela nem Isso, tem mais isso, consciência. isso mesmo. É assim, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas dá para ir levando. Não, não tá. E aí você começa a pontuar, né? Como que é? Onde que isso te prejudica no relacionamento? Nisso, nisso, nisso. Com o seu pai, com sua mãe, nisso, nisso, nisso. Com o namorado. Não tem namorado. Porque não sei o quê. Aí ela começa a trazer para consciência onde que é que aquilo tá pegando. Aí a pessoa fala assim, nossa, não sabia que tava desse jeito. Não sabia que era assim. E assim, é uma insatisfaçãozinha. Mas você vai empurrando com a barriga, né? Aí é aquilo, vai pro churrasquinho, né? Come um negocinho, você dança lá um pouquinho e vai empurrando com a barriga essa insatisfação, né? Essa assim, não tá bom, mas eu ainda não sei exatamente o que que é. E Ok. leva muitas vezes isso para a vida toda, né? Quando alguém chega e começa a apontar que você, nossa, o buraco é mais embaixo e eu preciso olhar para isso. E aí você lista os benefícios, né? É, aí os benefícios. Você vai, de repente, conseguir se vestir melhor, vai conseguir comprar uma roupa melhor. Geralmente elas estão insatisfeitas com o corpo. E vai conseguir ter mais paciência, levar um treino adiante, a se olhar antes de atacar os doces. Esse tipo de coisa. Legal, tá, perfeito. Hum, É isso aí. hum. Ficou super legal. Você Ah, gravou? Não. tá gravando? Já tá gravado, né? Já tá gravado. Mas ficou muito bem explicadinho. Fala, comunica Que bom. essas dores, tá? Eu vou recortar esses trechos e te mandar para você até divulgar a hora que você quiser. Ficou bem legal. Maria. Eita, Léa levantou a mão. Quer falar antes, Léa, você? Ou aguarda? Não, pode falar, eu espero. Ah, eu, Ó, pelo antes, só faça um pouquinho o rosto ficar um pouquinho mais enquadrado. Aí, perfeito. enquadrado, Uhum. então, pelo que eu venho experimentando, não só em mim, e também pelos feedbacks que eu venho tendo, cada vez mais eu sinto que eu gosto de focar no trauma. Eu iniciei trabalhando nas subpersonalidades, né? E depois eu fui observando que o trauma ocasiona isso, ocasiona uma fragmentação, uma paralisação e uma estagnação na vida das pessoas. Eu passei a investigar mais e a estudar sobre o trauma e venho observando que o trauma não só é aquele evento de impacto ou de choque que a gente pode viver na vida, ele também se manifesta no nosso desenvolvimento, desde a gestação, o nascimento, ou mesmo na fase da infância. Ele aparece principalmente de 0 a 7 anos de idade, mas pode acontecer em nossa vida em qualquer idade. A perda de um dentinho de leite de uma criança, Maio, pode se manifestar como uma lembrança traumática na vida do adulto. Então, eu tenho observado, assim, pelo que eu tenho recebido das clientes, né, que na vida, em qualquer idade, a gente vai tendo muitas respostas traumáticas, sem saber que é de trauma. Pode ser trauma leve, médio ou moderado. Por exemplo, a pessoa se sente desanimada, ela não percebe sentido na vida. Ela sente depressão, ela sente insegurança, ela sente medo. Ou, às vezes, ela não tem aquela vontade de ir para a vida. Às vezes, também, o trauma pode aparecer numa raiva que a pessoa expressa de forma violenta, agressiva violenta. Ou através de uma raiva, que ela é contida, ela não é expressa, e ela implode por dentro e se manifesta como uma doença no nosso corpo físico. Então, eu vou por essa vertente. E eu tenho recebido feedbacks de que
O tratamento, a metodologia que eu tenho usado, que é a humanoterapeuta, e também na regressão de memória, tem ajudado bastante as pessoas a se libertarem, principalmente a metodologia humanoterapeuta, porque ela ajuda a limpar essas memórias traumáticas, principalmente do nosso sistema nervoso, que é o sistema mais afetado no trauma, né? E os estudos também têm comprovado isso, as neurociências e suas ramificações, né? Com a neurofisiologia, a neurobiologia, tem mostrado que o sistema nervoso é a parte mais afetada no nosso corpo. O trauma, ele afeta mente, corpo e cérebro. E a metodologia ajuda nessa limpeza, restabelece gradativamente o nosso sistema nervoso e, aos poucos, não é milagre, é tratamento, aos poucos vai nos dando aquela segurança que a gente precisa para viver dentro do nosso próprio corpo. É por aí. Ok. Legal também. Você já trouxe de uma forma mais técnica, mas acredito que tem gente que se conecta bastante, né, com essas informações técnicas. E aí a gente vai poder dividir, né, essas informações em vários videozinhos que se complementam. Eu falo demais. Tá Tranquilo. perfeito, Maria, tá perfeito, tá perfeito. Ah, deixa eu falar, gente. Primeiro dentinho do meu filho, ele perdeu na praia, a onda bateu e levou. Esse menino chorou acho que uns 2 dias por causa desse dente. É, E eu falei assim, nossa, é o trauma, é o trauma. Eu falei, mas é uma coisa tão besta, um dente, porque vai cair Não todo. é. Pela experiência somática, é o terceiro maior trauma que o ser humano pode Olha, viver, a extração de um dente. olha, Imagine, gente. não é um trauma de choque, mas é Uhum. um trauma de desenvolvimento. É um trauma necessário, porque o trauma faz parte da nossa vida. Mas é uma lembrança traumática. Eu, para ir para o dentista para extrair um dente, alguém tem que segurar na minha mão, porque senão eu não consigo. isso aí. Mas essas informações vão ajudar bastante. Sim. Leandra? Eu achei que eu fiquei. Leia? Eu tava falando do mudo, a louca. Eu pensei, eu pensei numa abordagem mais, assim, no meu entender, eu vou falar um textinho, assim, mais ou menos, que é o que eu tenho gravado essa semana, mas não postei ainda. E aí eu não vou abrir por causa do fundo, que tem a musiquinha de desenho, né? Mas depois eu mando um vídeo gravado no silêncio. Mas assim, você costuma comprar por ansiedade? Ou comer por ansiedade? Ou quando você está muito nervosa, você vai fazer uma aula de carro e você nunca fez, e aí você leva um monte de doce na bolsa para ir comendo só para distrair, quando você está na televisão, ou quando você vai fazer uma entrevista, você está sempre mastigando um chiclete, está sempre batendo os dedos, os pés, ou está sempre arrumando o cabelo. Você sabia que isso pode ser ansiedade? Aquela sensação que começa assim aos poucos, é uma sensação de ansiedade leve, mas isso, com o tempo, você percebe que isso pode estar afetando no seu ir e vir, quando você pensa em fazer alguma coisa e tem a impressão de que vai acontecer alguma coisa ruim, e aí você começa a ter um aceleramento cardíaco, começa a suar, começa a tremer, e às vezes não aconteceu nada, você não tem nada preparado para aquele dia, mas você tem essa sensação que faz você paralisar. Sabia que isso pode ser uma crise de ansiedade? E dentro da terapia holística, nós temos muitas técnicas que ajudam você a entender o porquê. Qual é a dor que você esconde? Qual é o vazio que você quer preencher quando você come um doce? Quando você come uma comida fora de hora ou sem fome? Quando você não consegue focar nas coisas porque quer fazer tudo, várias coisas ao mesmo tempo, e não consegue começar, termina o dia, você não começou nenhuma daquelas que você queria. Isso vai te causando um nervoso, uma tristeza, e cada dia mais isso parece um peso maior e maior. Então, isso pode ser tanto ansiedade, já num grau maior, como uma crise de ansiedade, quando isso te impede de fazer as coisas, te impede de sair de casa, te impede de se comunicar, e a gente pode descobrir qual é a causa, né?
através da metodologia que a terapia holística traz. Então, a gente pode trabalhar isso, aprender o que é, como que a gente consegue controlar, porque ansiedade todos temos, né? Mas é uma ansiedade boa, aquela ansiedade de eu vou para a praia amanhã e aí eu fico com sono leve. Isso é uma ansiedade normal do ser humano. Passou disso, te impediu de alguma coisa, pode ser uma crise de ansiedade. Então, clica no link da bio, me chama, vamos conversar e começar a trabalhar e entender o porquê e o que que você está escondendo aí. Perfeito. Tá bom? Muito bom. Legal. Eu tenho que reduzir. Eu falo e volto, né? Mas é isso. Ó, então, a Cleide e a Cláudia, que não estavam legal hoje, fiquem tranquilas, viram que é só uma conversa? Vocês podem fazer em outro dia, não tem problema, tá? Até porque a gente não tem muito mais tempo agora. Eu tenho um atendimento daqui a pouco. Mas, ó, quem quiser, vou deixar vocês falarem, tá? Quem quiser participar como observadora do Círculo de Sábado, eu vou fazer um sorteio, tá? E aí definiremos o horário e... Não pode. Olha lá o desenho. Oi? Vou tirar. Oh. Tá. Então, me avisem quem quiser participar, que farei um sorteio de quem que vai ser dessa vez, tá? A cada 15 dias a gente vai fazer um. Como eu falei para vocês, é um bônus, tá? Cada uma de vocês vai ganhar um ciclo como observadora. Mas não quero. Tudo bem, tá? Mas super ajuda quem quiser. E modéstia à parte, sem modéstia, meus ciclos são muito bons. Ó, vai trazer muita clareza para vocês. E aí, como tudo é dar e receber, eu só vou pedir uma coisa. Que vocês, depois do círculo, depois de cair os insights e tudo mais, me mandem um depoimento de como que foi para vocês, tá? Quem quiser mandar por vídeo, agradeço dobrado. Porque vai me ajudar bastante até a divulgar a mentoria. Que meu objetivo agora é focar, como eu falei para vocês. Quem quer falar? Cláudia? Eu? Eu. Pronto, vamos lá. Então, na aula passada, eu falei assim, gente, vem final de semana, eu vou fazer tudo que está atrasado, que eu preciso fazer, né? Doce ilusão. A minha mãe veio para cá, né? E, como sempre, pode ser até uma justificativa, que no fundo eu acho que sim, né? Porque ela realmente ela me suga de todas as formas, porque eu não posso sair de perto dela, ela fala, cadê você? Onde você está? Está fazendo o quê? Eu não posso subir da frente dela, eu tenho que estar ali olhando e interagindo com ela o tempo todo. Bom, eu não fiz realmente. E do final de semana para cá, foram muitos acontecimentos. Minha mãe, minha sogra, meu marido, as coisas estão bem intensas, porque eu abri um tratamento e eu estou trabalhando a humilhação. Sabe? Eu sempre me senti, assim, eu sempre me coloquei nesse lugar. E como todo mundo, as fichas estão caindo, né? E eu percebi que o meu sistema reagiu muito mal a olhar isso da forma com que a gente enxerga quando a gente abre o tratamento, né? Aquilo começa a reverberar dentro da gente e tudo que está em torno nos sinaliza. Bom, não consegui realmente fazer e peguei hoje é quarta, né? Peguei na segunda-feira à noite. Eu estava morta de cansado e, mais uma vez, a justificativa do cansaço não me permitiu chegar onde eu queria. Mas eu já tinha feito a primeira lista em relação aos valores. E aí foi quando eu entrei em dúvida, eu estava fazendo exatamente daquele jeito, mas aquilo estava me cansando tanto que eu resolvi parar e falei assim, é assim mesmo que tem que fazer? Como é que é? E aí a Rô foi e me respondeu. E era exatamente como eu estava fazendo, só que eu precisava assim, da ajuda de alguém no meu consciente para que me trouxesse isso que eu entendo, me trouxesse para aquela realidade novamente. Agora você sabe que está certo, então agora você vai ter que fazer, sabe? E foi exatamente o que eu fiz. Aí você respondeu, Maia, Rô respondeu, enfim, muito obrigada e agradeço. Eu fiz, né? Os meus valores estão lá, terminei eles, e o nicho, quando eu comecei a pensar no meu nicho,
foi logo em seguida, eu vim, porque eu falo, na verdade, sobre o amor próprio. Ele está esboçado, ele não está pronto. Então, eu vou pedir para vocês, para que me deem essa oportunidade, que eu vou postar. Entre hoje e amanhã eu posto, porque ele está desconexo. As informações estão aqui no meu papel, bonitinho, mas eles estão muito soltos. Fica tranquila, tá? Não é Ok. uma cobrança, gente, é só uma forma de facilitar para quem tem dificuldade, quem quer ajuda. Claro. Quem tiver mais perguntas, eu vou pedir para me mandarem lá no Telegram, que eu preciso sair, que eu vou fazer um evento presencial agora, para dar tempo. 11 anos de novo. 11h11. Mas aí eu não vou deixar ninguém sem responder, tá? Ok. Um grande beijo para vocês, gratidão pela Beijo. confiança de vocês. Eu E, quero gente, fazer o círculo. Eu quero fazer o círculo. Ok, me mandem o nome de vocês lá no Telegram que eu vou sortear, tá? E aí eu posto Tá o bom. resultado. Beijo, beijo. Bem, até. Até. Tchau, meninas. Tchau.